tem muitas execuções fiscais e tem muitas execuções fiscais indevidas, né? Só para vocês terem uma noção, né, da quantidade de execuções fiscais que tem, segundo os dados do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, da totalidade de processos tributários que estão tramitando no judiciário, 36% são execuções fiscais. Então, olha quantas execuções nós temos aí. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas Fabiana, se essas execuções fiscais já estão tramitando, já tem advogado nos autos. Como é que você me fala que eu tenho oportunidade de atuar em execuções fiscais, porque tem um monte, né? Sendo que já tem advogado lá. Lê do engano. Grande parte, a maioria dessas execuções fiscais não tem advogado constituído nos autos. Acreditem, é isso mesmo. Por quê? Porque muitas dessas situações, às vezes é uma empresa que até já se encerrou, e aí o sócio fica ali fugindo, né? Tentando postergar as coisas, tentando, mas uma hora atinge, uma hora chega nele. Outras vezes o fisco não está lá a execução tramitando, mas o fisco não fez uma citação, não encontrou o devedor. Outras vezes encontrou o devedor, mas ele fala assim: vixe, né? Não tenho como pagar isso, não tenho como pagar advogado. Só que quando eles pensam em não ter que pagar advogado, já fica até um alerta aí, né? Porque vocês falam assim: bom, se o sujeito não tem dinheiro para pagar advogado, vou querer eu advogar para ele para quê? Né? Se ele mesmo falou que não tem dinheiro. Mas calma aí. Muitas vezes, as pessoas físicas, os pequenos empresários, que não têm o hábito de lidar com o advogado tributarista, simplesmente vão fazendo lá, né, lidando com a empresa, cuidando lá dos recolhimentos do tributo, simplesmente preenchendo os documentos e pagando, sem considerar outras características, sem considerar as teses existentes, sem realmente ter uma consultoria, um acompanhamento com isso, eles acham que advogado tributarista é coisa para rico, que é algo impagável. Então, quando eles pensam assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a execução e nem para pagar o advogado, porque eles estão imaginando, né, valores impagáveis. É claro que os honorários dos advogados pode ser um valor, inclusive em execução fiscal, bem alto, né? Mas normalmente é inclusive lá no êxito. Na execução fiscal, tá? Então, é uma grande quantidade de clientes, uma grande quantidade de execuções em curso, que muitas vezes sem advogado nos autos, e que o próprio devedor acha que não tem como se defender. E aí ele nem vai, né? Ah, exatamente, já estou fazendo comentário aqui, ó. Às vezes vale pela sucumbência. Se é indevido, né? Se a execução fiscal ali é indevida, às vezes em razão de prescrição, por exemplo, né? Às vezes em razão de estar sendo executada uma pessoa equivocada, que não era o verdadeiro devedor, né? Você ganha e aí a fazenda é condenada, né? Nas verbas da sucumbência. Também, bem lembrado esse ponto. Né? Então, a execução fiscal é um nicho, né? É um nicho, sim, interessante em relação a isso, né? E nessa execução fiscal, um outro aspecto que é bem interessante nas execuções é que a forma de cobrar honorários, né, tem que ser condizente com o seu trabalho, né? Então, é claro, dependendo da situação, olha só, está comentando aqui, né? O Firo Júnior, estou com uma gigante prescrita. Exatamente. Então, às vezes, são execuções fiscais enormes, de valores gigantescos, porém cheios de erros, né? E aí, muitas vezes, com prescrição, é uma das grandes causas. Se eu disser que a gente tem aqui duas grandes causas de argumentos, né, e que o advogado ganha na execução fiscal, uma delas, a maior de todas, é a prescrição. Mas, além disso, você vai, muitas vezes, é o sujeito passivo, né?
o sujeito passivo. Olha só, tá até falando aqui, ó, né? Um tá falando aqui, como defensor público, vivo extinguindo a execução fiscal por prescrição em curadoria especial, né? Então, assim, é muito comum isso, né? Tá comentando aqui o Luciano, às vezes ele nem sabe que tem o processo. E outras vezes, nem tem o processo ainda, mas tem a dívida ativa inscrita. Então, a forma até de cobrança dos honorários, claro que você vai examinar situação a situação. Você se identificou lá uma execução fiscal, identificou que tem uma prescrição ali, né? Então, nesse caso, você vai verificar, poxa, isso aqui está evidente, é muito claro, é ganho certo essa questão da prescrição. Então, eu vou cobrar só no êxito, né? E aí eu cobro um valor mais considerável, já pensando, inclusive, nas sucumbências, né? Que a Fazenda Pública vai ter que te pagar.